Olá, tá no ar mais um Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana que começa em 30 de maio, nossa equipe econômica vai falar como anda a inflação no Brasil. Mas indo além a inflação segue forte no país, porque isso você já sabe, né? Nossos economistas vão compartilhar com você o que eles mais olham na hora de analisar a variação de preços no país. Sabia que para ter uma ideia mais certeira do rumo que a inflação vai tomar, a gente precisa excluir da conta alguns excessos, digamos assim? E sabia que o cenário à frente não tá muito bom? Se você quer entender a dinâmica da inflação de verdade e compreender por que a gente tá onde a gente tá, esse episódio é pra você e eu te convido a ficar comigo até o fim. Hoje a gente também vai falar de economia americana, que continua com a inflação nas alturas e da volatilidade nos mercados, com a Gabriela Santos do JP Morgan Asset Management. Vamos lá? A inflação brasileira continua dando sinais de que vai demorar a cair. O IPCA 15, que mede a variação de preços até a metade do mês e por isso é considerado uma prévia da inflação oficial, ele avançou 0,59%. Na comparação com abril, quando o índice ficou em 1,73%, o quadro é de desaceleração, mas o número de razões para comemorar esse resultado é zero. A redução só foi forte desse jeito porque, com o fim da bandeira escassez hídrica, houve uma queda no valor das contas de energia elétrica. Ainda assim, mesmo com a conta de luz mais barata, o IPCA 15 ficou acima do que o mercado esperava, que era uma alta de 0,45%. No intervalo de 12 meses, o índice acumula alta de 12,20%, patamar mais elevado desde 2003. O cenário não é nada bom e a análise dos núcleos de inflação examinados pelo Banco Central confirma essa perspectiva. A gente olha com muita atenção para os núcleos porque eles limpam os preços, eles excluem as volatilidades. Itens como gasolina, por exemplo, são voláteis. E eles excluem as discrepâncias resultantes de eventos temporários também, tipo a seca que afeta as plantações e diminui a oferta de alimentos. Os núcleos são um termômetro mais preciso da inflação. E o que a média dos núcleos avaliados pelo BC mostrou foi um avanço de 1,10% até a primeira metade de maio. No acumulado de 12 meses, o resultado é de alta de 10,1%. Uma média dos núcleos em 2 dígitos traz sinais claros de que a inflação está espalhada. E você se lembra de onde estão vindo as pressões que estão puxando a inflação para cima no Brasil? De um lado, o preço dos bens industriais, do automóvel ao smartphone, segue subindo por conta da desordem nas cadeias globais de produção. Como a gente já disse aqui outras vezes, o atraso na entrega de insumos e bens, algo que já estava ocorrendo na pandemia e que agora continua por causa da guerra na Ucrânia e da Covid na China, esse atraso ajuda a elevar o preço. De outro lado, temos um segundo fator. Os preços dos serviços também continuam escalando, da academia ao salão de beleza. Nesse caso, a justificativa está na inércia inflacionária, quando os preços atuais são afetados pela inflação passada. Se esse conceito é novo para você, e até se você já domina esse termo, na verdade, eu sugiro fortemente que você ouça o episódio 8 do nosso podcast. Ele explica como a nossa memória inflacionária, que volta lá na década de 80, interfere nos preços de hoje. O cenário que você descreveu, Nayara, reforça a nossa visão de que a queda da inflação vai ocorrer a passos lentos. A gente está vendo surpresa atrás de surpresa no IPCA faz um tempo, com vários dos resultados vindo acima das expectativas de mercado. Só para relembrar, entre fevereiro e abril, o IPCA superou as previsões dos analistas. Em particular, na minha história como economista, eu não me lembro de ter visto uma surpresa tão grande quanto a de março, por exemplo, que foi de 30 pontos base, ou 0,3 ponto percentual. É muita coisa. E a prévia de maio foi pelo mesmo caminho, como você já falou. O retrato no Brasil hoje é de uma inflação disseminada. Só para dar uma ideia, 275 dos quase 370 itens da cesta de produtos e serviços do IPCA 15 tiveram aumento em maio. Nossa expectativa para o IPCA de 2022 é de 8,4%.
uma inflação alta. Para 2023, nossa projeção é de uma inflação que desacelera para 5,2%, uma consequência da alta dos juros, entre outras coisas. Seria uma inflação menor do que a atual, claro, mas nossa previsão para 2023 é menos otimista do que a expectativa do mercado. Importante destacar que existe um projeto de lei que ainda vai ser votado no Senado, que inclui energia e combustíveis como bens essenciais, limitando o ICMS a um teto de 17%. Eu falo isso porque essa medida pode puxar a inflação para baixo no curto prazo, mas ela não resolve o problema inflacionário. Os preços devem continuar subindo por conta de tudo que a gente vem falando por aqui. Alta das commodities, gargalos nas cadeias globais de produção, inércia inflacionária. Não tá fácil, Cláudia. Inflação de mais de 5% em 2023. Vale lembrar que a meta de inflação perseguida pelo Banco Central para o ano que vem é de 3,25%. Tá claro aí que temos um baita desafio pela frente. A Cláudia falou de ICMS e eu queria só fazer um adendo. Se esse projeto de lei que limita o ICMS ao teto de 17% para energia e combustíveis passar, nossa projeção para o IPCA de 2022 passa para casa dos 7% em vez de 8%. Mas vale dizer que esse corte no imposto não teria impacto significativo nos núcleos da inflação. Ou seja, apesar do potencial para reduzir o IPCA neste ano, a proposta teria um efeito limitado na dinâmica inflacionária. Nossa projeção para a inflação de 2023, mesmo se o projeto virar lei, deve seguir acima de 5%. Espera aí que eu já volto com a análise do cenário internacional, em particular Estados Unidos e Europa. A inflação nos Estados Unidos segue em patamar elevado, mas desacelerou em abril. O índice de preços de gastos com consumo, o PCI, que é a medida de inflação preferida do Banco Central americano, ele subiu 0,2% no mês e agora registra alta de 6,3% em 12 meses. É uma das maiores altas para o acumulado de 12 meses desde a década de 80. O núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, categorias que são mais voláteis, subiu 0,3%, uma elevação significativa e similar à registrada em março. Em 12 meses, o núcleo acumula uma alta forte de 4,9%. E o que contribui para segurar a inflação americana lá em cima? São vários fatores. Os gargalos nas cadeias globais de produção, a alta do petróleo e o mercado de trabalho superaquecido, que encoraja o consumo e eleva os salários acima da produtividade, aquela situação em que os trabalhadores ganham mais do que entregam em produção. A grande questão que todos se fazem é: até onde vai essa inflação nos Estados Unidos? Será que já chegou ao pico? Essa, aliás, foi uma das perguntas que o nosso economista-chefe fez na live que fizemos juntos com o JP Morgan Asset Management. Se você quer saber a resposta, é só procurar o canal do C6 Bank no YouTube. É um dos vídeos mais recentes que a gente publicou com a chamada Economia Global, Crescimento Baixo ou Recessão? Por falar em Estados Unidos, a economia americana deu sinais de desaceleração em maio, segundo as prévias do Índice de Gerentes de Compras, o PMI, que é considerado um bom termômetro da atividade econômica. O resultado geral mostrou um crescimento menor da demanda, uma permanência dos gargalos nas cadeias de produção, uma inflação elevada e um forte crescimento do emprego, por outro lado. O índice composto, que reúne manufaturas e serviços, caiu 2,2% e foi para 53,8%. No PMI, resultados acima de 50 indicam expansão da atividade, enquanto os abaixo disso representam contração. Isso significa que, mesmo com a desaceleração de maio, a economia americana segue crescendo. Na Europa, as prévias do PMI de maio indicam que a economia também desacelerou, mas que segue resiliente em meio a esse atual cenário de adversidades. Houve uma queda de pouco mais de 1 ponto, tanto em manufatura quanto em serviços, e o índice composto está em 54,9%. A pesquisa aponta para um forte aumento de preços na região. Só para relembrar, em abril, a inflação ao consumidor da zona do euro alcançou 7,4% em 12 meses. Partindo agora para uma conversa sobre mercados globais, o que tem acontecido com as bolsas de valores nos Estados Unidos, hein? Os índices das bolsas americanas vêm apresentando fortes quedas desde o início do ano. Quem analisa esse movimento para a gente comenta os fatores que
estão despertando a preocupação hoje em nível global é a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Mais uma semana com muita volatilidade nos mercados. Parece que a gente fala isso quase todas as semanas esse ano, mas realmente tem sido uma volatilidade bem mais elevada que o normal nos mercados globais, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Para lembrar, achamos que por trás dessa volatilidade está o forte aumento de juros nas curvas globais. Isso está levando a vários terremotos. Primeiro, uma correção dos excessos nos preços que os investidores estavam comprando para vários ativos, muitos que têm um peso relevante nos índices, especialmente companhias de tecnologia, por exemplo. Segundo, está levando também mais recentemente a uma preocupação sobre o crescimento econômico e crescimento de lucro das empresas no futuro. Eu acho que essa segunda variável de preocupação econômica tem continuado a dominar mais nas últimas semanas, desde o comecinho de maio. Parte é o aumento de juros, a expectativa de quanto isso vai desacelerar a economia americana. Recentemente, tivemos alguns dados que nos levam a acreditar que já estamos vendo o impacto na atividade. Por exemplo, de atividade no setor imobiliário, já fazem 4 meses que temos visto uma bela desaceleração na construção, nas vendas de casas nos Estados Unidos. Estamos vendo dados relacionados ao consumidor que continua muito sólido, que está mudando um pouco o seu comportamento de consumo, migrando mais para consumo de serviços do que consumo de bens, e também estamos vendo as áreas de mais baixa renda começando a sofrer um pouco com a inflação alta, juros mais altos, e diminuindo um pouco seus gastos em itens discricionários, focando mais em gasolina e alimentos. No momento, isso não indica uma recessão nos Estados Unidos, mas é claramente uma normalização de crescimento dos níveis muito, muito elevados que tivemos o ano passado, quando a economia americana cresceu 5,5%. Então vamos ver nas semanas que vêm se isso é realmente só uma normalização em algumas áreas da economia ou se vemos um problema maior pela frente. Por fim, 2 outros itens estão levando a uma preocupação sobre essa segunda variável de crescimento econômico, a guerra na Ucrânia e o seu impacto relacionado nos preços de energia. Isso tem ficado num certo status quo aqui no último mês, com preços elevados, mas estáveis. A mudança recente tem sido mais numa segunda variável internacional, a pandemia na China. Nesse sentido, até que tivemos notícias mais positivas nas últimas 2 semanas, com a cidade de Shanghai começando o seu processo de reabertura, de saída de confinamento. Vamos ver como isso vai evoluir aqui em junho. E também temos visto mais estímulo, especialmente fiscal, da parte do governo chinês. Vamos ver se isso começa, junto com uma melhor estratégia da pandemia, a colocar um piso no crescimento econômico chinês. Daqui para frente, ainda esperamos volatilidade, enquanto os juros não se estabilizam, enquanto ainda existem perguntas sobre a direção da economia global daqui para frente e também quanto isso já está refletido nos preços dos ativos. Mas isso tudo, lembre, é curto prazo. Longo prazo é como devemos pensar como investidores, e a realidade é que muita oportunidade já foi criada depois dessa correção nos mercados. Preços de entrada muito melhor, tanto em ações quanto em renda fixa, mas é ter que esperar um pouquinho mais para a recuperação eventual. Não esperar para investir, mas esperar para ver o resultado. Hora da nossa agenda, que está cheia de dados para acompanhar na semana. Na terça-feira, o IBGE divulga a PNAD contínua, que informa os dados de emprego no Brasil. Depois de uma queda maior do que a esperada no desemprego em março, nossa equipe espera uma taxa de desemprego em 10,8% para o trimestre encerrado em abril. Na quinta-feira, sai o PIB do primeiro trimestre. A nossa expectativa aqui é de uma alta de 1,7% em relação ao trimestre anterior. E na sexta, o IBGE divulga
divulga a produção industrial de abril. Nossa projeção é de uma queda de 0,7% no mês. E na segunda-feira, 30 de maio, o Departamento Nacional de Estatísticas da China divulga os dados do Índice de Gerentes de Compras. A economia chinesa vem sendo duramente impactada pelas medidas de contenção da pandemia de Covid. Esse dado, portanto, deve vir fraco. E na sexta-feira, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulga os dados do relatório de emprego. A criação de empregos em território americano deve seguir robusta, mas a expansão de maio pode vir um pouco mais moderada, acompanhando aí a desaceleração da economia americana. Bom, é isso, chegamos ao fim do 10º episódio, é nosso aniversário de 10 etapas aqui do Macro Review. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção é nossa e a edição de som é da Thaís Andréa. Uma boa semana para você e até a próxima!